Olá, minhas crianças, muito bom dia! Vamos lá para as atividades de hoje, segunda-feira, iniciando mais uma semana com a glória de Deus. Estamos na fase, sabe de quê? De revisão de tudo que a gente estudou durante o decorrer deste ano. Vamos estar retomando alguns conteúdos, cada dia trabalhando, falando um pouquinho sobre cada disciplina, a importância delas em nossa vida, ok? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história e a geografia que caminham basicamente juntas. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é reconhecer a importância de se estudar história e geografia como sendo sujeitos históricos. Nós todos somos sujeitos históricos inseridos em um contexto geográfico. Então, a história e a geografia, elas caminham juntas, porque nós também levamos conosco este sujeito histórico e, ao mesmo tempo, geográfico, porque nós estamos sempre inseridos em algum lugar. Então, a gente vai refletir hoje sobre o fato de sermos únicos. Nós somos seres únicos, com uma história própria. A história ela não aconteceu somente no passado. Todos os dias nós estamos fazendo história. O passado existiu, a história foi importante e é através da história do passado que a gente estudou no decorrer desse ano que a gente consegue compreender a nossa história de hoje. Nós precisamos saber de onde nós viemos. Mas aí a gente não parou no tempo, a gente continua caminhando, nós somos caminhantes e nós fazemos história diariamente. Então nós somos seres históricos com nossa própria história. Nós temos nome, nós temos nacionalidade, nós somos um sujeito histórico, produtor de história, que era o que Tevão nos estava falando, e nós estamos também fazendo história. Diariamente nós fazemos a nossa própria história. Isso em um contexto histórico e em um contexto geográfico, ok? Então nós estudamos várias disciplinas, nós estudamos português, matemática, ciência, história e geografia, mas aí Tevão até trabalha elas um pouco separadas, mas que no final das contas todas essas disciplinas elas se juntam e elas formam o nosso conhecimento. São como as águas do rio que se juntam e formam as águas do mar. Então na aula de hoje vamos estar falando um pouquinho sobre história e geografia, então que a gente possa unir as duas, formando uma só aprendizagem, assim como todas as outras disciplinas que a gente também junta. Então a história, ela é muito importante, a geografia também, porque a gente faz parte de tudo isso, a gente é história, ok? Então, para que a gente possa compreender mais um pouquinho sobre tudo isso, como é que a gente estuda a história, né? Tevão vai passar um videozinho que tem como título Como se estuda a história. Não sei, nem não me recordo se Tevão já passou esse vídeo em aulas passadas. Afinal de contas, a gente está revisando os assuntos que a gente já viu anteriormente durante o ano. Então, pode ser que esse videozinho Tevão até já tenha passado em alguma videoaula anterior a essa. Mas aí a gente vai recordar, como a gente está revisando, a gente vai recordar, a gente vai rever como é que a gente estuda a história. Assistam aí esse vídeo e a gente já volta. Oi crianças, bom dia! Quando falamos de história, estamos sempre necessariamente nos referindo ao passado? Nem sempre. Sim, a história não é simplesmente contar os fatos que aconteceram há muito tempo. Através da compreensão do passado, podemos dizer alguma coisa sobre o presente. Sim, porque o que os historiadores fazem é interpretar o passado para poder explicar fatos atuais. Muito bem, Michael. Assim, entendendo como e por que as coisas aconteceram, vamos poder compreender melhor nosso presente e reconhecer quais são as origens de muitos dos nossos problemas. Como é que vocês acham que o historiador faz para investigar os fatos do passado? Utiliza fontes históricas. É verdade, Tiago. Fontes históricas ou documentos, que podem ser de diferentes tipos. Fontes materiais, orais, escritas e artísticas, ou gráficas. Certo. Além disso, eu li que também podem ser primárias ou secundárias, de acordo com o momento em que foram produzidas. As primeiras são as mais próximas à época que o historiador investiga. Por exemplo, a reprodução das inscrições gravadas em alguma tumba de faraó transforma-se em uma fonte primária nas mãos do historiador, na hora de estudar o Antigo Egito. Exato. Já as secundárias são as produções feitas por outros historiadores sobre algum tema em particular, como um livro que fala sobre o Antigo Egito. Muito bem.
E que outros recursos o historiador utiliza? As linhas do tempo, para ordenar os fatos que aconteceram no passado. E como é que ele faz isso? Qual é o começo da linha? Depende do que ele quiser encontrar e do calendário que utilizar. Se a linha é construída tomando como referência a era cristã, o ponto de partida será o nascimento de Cristo. À direita do ano 1, nascimento de Cristo, os anos serão contados com números positivos e à esquerda com números negativos. E para escrever alguma data anterior ao nascimento de Cristo, se usa a abreviatura AC. Se aconteceu depois do nascimento de Cristo, se utiliza DC. Os historiadores também concordaram em dividir o passado em idades históricas, para ordená-lo e estudá-lo com maior facilidade. Eu ouvi falar da pré-história. Também conta? Sim, Nath, mas essa forma de se referir ao período já quase não é utilizada pelos historiadores. Antes se dizia que a história começava com a invenção da escrita. Então, as sociedades que não conheciam a escrita não eram consideradas parte da história. Hoje também damos valor às sociedades ágrafas, isto é, as que não tinham escrita, já que produziram outras formas de comunicação. Os historiadores se juntaram durante o século XIX e decidiram dividir o passado em idades, escolhendo como único critério de divisão os acontecimentos europeus. Assim, o passado ficou fragmentado em diferentes idades: Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Essa divisão foi feita para poder analisar ordenadamente os fatos do passado. Professor, os historiadores trabalham com os antropólogos, não é? É isso mesmo, Nádia. Para analisar a história antiga, por exemplo, a vida dos primeiros seres humanos, geralmente se formam equipes de trabalho e os historiadores trabalham com arqueólogos e antropólogos. Os antropólogos trabalham em diferentes lugares arqueológicos, escavando para desenterrar restos e tragam dados para a reconstrução do passado. Os objetos encontrados são registrados e analisados com o método do carbono 14, que permite saber a data dos restos materiais. Medem-se as partes de radioatividade que a matéria encontrada contém e que foi diminuindo lentamente desde a morte do ser vivo. Assim é reconstruída a história de muitas sociedades, mesmo que não tenham deixado nada escrito. Tiago, você não sabe como era bonito o lugar que visitei com minha família, a Cova das Mãos, na Argentina. Fomos a muitas cavernas que tinham pinturas rupestres, feitas pelos homens e mulheres que, segundo o guia turístico que nos acompanhava, explicou para a gente, viveram durante o Paleolítico. Agora eu posso entender mais sobre a vida dos primeiros seres humanos há milhões de anos. E pensar que os que pintaram essas cavernas viviam nelas é fabuloso. Os primeiros seres humanos tiveram que passar por muitos problemas para viver. Inscreva-se! Não se esqueça de responder a pergunta e continuar aprendendo com os próximos vídeos. Então, a partir desse vídeo, a gente pôde até rever um pouquinho de tudo que a gente viu esse ano, né? Vamos estar até aqui com o livro de história e observe que a gente estudou um pouquinho sobre tudo isso, sobre a formação dos povos, os grupos organizados, a agricultura, as novas formas de organização, o registro da memória, no caso a cultura material e imaterial, os primeiros núcleos populacionais, tudo isso a gente viu esse ano na disciplina de história. A gente viu um pouquinho também sobre a organização da vida social, as cidades e império da Mesopotâmia, as cidades no passado, a cidadania no passado e no presente. E aí, na disciplina de geografia, que Tia também está com o livro aqui, olha só o que foi que a gente viu também. Até acompanhando um pouquinho do que a gente viu em história, caminhando juntinhas a história e geografia, a gente viu a dinâmica populacional brasileira, quantos somos, onde vivemos, o Brasil e suas diferenças sociais. Na unidade 2, sobre o processo de urbanização brasileira, a gente viu como se deu esse processo de urbanização do Brasil e a gente voltou na história para ver como surgiu as primeiras cidades brasileiras. A gente viu que foi a partir da expansão do café, as cidades e suas relações, as cidades e seus problemas. E aí a gente ficou somente nessas duas unidades, né? Em História e Geografia, falta apenas concluir com a atividade de revisão essas duas unidades, então a gente vai voltar, se Deus quiser, o ano que vem presencialmente, a gente vai concluir todas essas demais unidades. Ok? Então, hoje nós estamos exatamente enfatizando isso, que a história acontece em um contexto
histórico, mas um contexto também geográfico. Nos anos anteriores, a gente até viu a questão da paisagem, do relevo, do clima, o solo, a população urbana e rural, tudo isso dentro também da história. Ok, pessoal? E como atividade, Tia Vanusa vai direcionar uma atividade para que vocês possam falar um pouquinho sobre cada um de vocês. Já que vocês são sujeitos históricos e geográficos, que têm seus gostos, que têm seu jeito, que têm a sua cultura, então vocês vão preencher um quadro. Observe aí que Tia Vanusa vai colocar a foto aqui do lado. E vocês vão falar um pouquinho sobre vocês. A idade, os amigos, a família, quais são as coisas favoritas, qual é o livro favorito, as coisas que gosta de fazer, o herói favorito. Na parte do herói favorito, escolha alguém de verdade, alguém especial na vida de vocês e que fez ou que faz história, tá? Nada de super-heróis de TV, não. Vamos para os super-heróis de verdade e até o nosso Deus ou Jesus, que são de verdade os nossos heróis. Fale também sobre um passeio que vocês foram, que é em um contexto geográfico, vocês visitaram algum lugar com uma cultura diferente. E no final vocês completam falando mais um pouquinho sobre como vocês são, quem vocês são, qual é a sua história, como é a sua história de vida. Ok, pessoal? Então hoje na disciplina de História e Geografia estamos refletindo um pouquinho sobre isso. Estamos retomando tudo que a gente estudou no decorrer do ano. Estamos reforçando a ideia de que nós somos história, nós somos seres históricos e a cada dia que passa nós estamos construindo, nós somos produtores de nossa própria história, nós estamos construindo. E aí, vocês querem fazer uma história bonita? Vamos fazer uma história bem bonita da gente, né? Isso depende muito de nossas escolhas, do que a gente quer fazer, do que a gente quer ser. Ok, meus amores? Então, feliz dia. A atividade Tia Vanusa vai colocar aí no finalzinho do vídeo para vocês pausarem. Podem escrever no caderno. E se vocês preferirem, fale no privado que Tia Vanusa pode imprimir e levar para a escola para vocês pegarem lá hoje pela manhã, tá bom? Um beijo, um abraço e até amanhã.